Oi, gente. Aula sobre ilha de calor dentro de problemas ambientais urbanos. Quando falamos de ilha de calor, tratamos aqui de um fenômeno climático que é exclusivamente antrópico. Existem vários fenômenos e questões climáticas que são naturais e que o ser humano agrava. Por exemplo, efeito estufa, rarefação de camada de ozônio. São fenômenos naturais agravados pelo ser humano, inversão térmica e tal. Ilha de calor não é um processo natural, não existe ilha de calor natural. Ilha de calor é exclusivamente fenômeno antrópico. Se é fenômeno antrópico, se é um fenômeno causado pelo homem, um dos processos antrópicos mais sensíveis na superfície da Terra é a urbanização. Então, a ilha de calor é um problema ambiental antrópico causado exclusivamente pelo ser humano e pode ser classificado como uma alteração no microclima urbano, ou seja, a gente não consegue afirmar que as ilhas de calor, que são fenômenos antrópicos em áreas urbanas, tenham relação direta com mudanças climáticas globais. Cuidado com isso. A gente pode afirmar que a ilha de calor é uma mudança no microclima urbano, ou seja, o conjunto das ilhas de calor no mundo, mesmo que a sociedade, que a humanidade seja hoje urbanizada, em torno de 55% das pessoas do planeta Terra vivem em área urbana, mas a gente não pode afirmar que o conjunto urbano do planeta Terra produza mudanças climáticas globais. A gente pode afirmar que cada área urbana tem um clima próprio, chamado de microclima urbano, que é modificado em função da ação antrópica, formando, produzindo as ilhas de calor. Agora, o que são essas tais ilhas de calor? As ilhas de calor, elas são caracterizadas por temperaturas mais elevadas nos grandes centros urbanos. Quanto mais próximo da área urbanizada adensada, maior será a temperatura. Essa ilha de calor, ela pode ser representada por meio de um gráfico. Aqui eu coloquei para vocês as diferenças urbanas em uma cidade, por exemplo. Regiões periféricas, predominância de residências, de casas. Região central de uma área urbana, predominância de prédios e um pequeno parque urbano. Qual vai ser o comportamento térmico ao longo dos diferentes espaços urbanos? Em áreas residenciais com casas, ou seja, edificações mais baixas, a temperatura é menor. Quando chega no centro urbano, área urbana mais adensada, nós teremos o pico da temperatura. Em ambientes vegetacionados, nós teremos uma temperatura mais baixa e depois a temperatura volta a subir com a presença de edificações de casas. O que nós observamos nesse desenho é que essa área urbana central, adensada e verticalizada, a temperatura é muito mais alta do que toda a temperatura do seu entorno, o que vai caracterizar aqui para a gente a famosíssima ilha de calor. Beleza? É uma ilha de temperatura média mais elevada do que todo o seu entorno. Beleza? Chamada de ilha de calor. Se nós observarmos esse parque urbano, ele vai ter uma temperatura média mais baixa que todo o seu entorno. Por exemplo, um parque municipal em Belo Horizonte, um parque do Ibirapuera em São Paulo, um Central Park em Nova York. Esses parques urbanos, eles têm função fundamental em regular a temperatura no microclima urbano. Eles vão ser o oposto da ilha de calor, formando então o que é chamado de ilha de frescor em uma área urbana. Ilha de temperaturas médias mais baixas, por isso que a gente fala que eles regulam a temperatura nas áreas urbanas. Para ter uma ideia, a diferença de temperatura entre uma ilha de calor e uma ilha de frescor, e elas podem estar uma do lado da outra, se atravessa a rua de um centro urbano, você tem um parque urbano, essa diferença ela pode ser de mais ou menos 10 graus, ou seja, uma ilha de frescor 10 graus a menos que uma ilha de calor. Isso é o que a gente chama de regular a temperatura do microclima urbano. Por isso que quanto mais parques urbanos,
mais regulada fica a temperatura. Quanto menos parques urbanos, mais elevada essa temperatura vai ficar. Nesse fenômeno de ilha de calor, a gente pode tratar algumas causas, então. Genericamente, são 3 causas. A primeira delas e mais importante é a impermeabilização. Principalmente pelo material que é usado, pelos materiais que são usados no processo de impermeabilização, que são o asfalto e o concreto. O asfalto e o concreto, eles têm como realidade um calor específico baixo, então eles esquentam muito rápido e irradiam, devolvem esse calor para a atmosfera muito rápido. Então o material asfalto e concreto, ele tem uma capacidade muito alta de irradiação de energia solar, jogando para a atmosfera energia infravermelha, aumentando muito a temperatura local. Então, ilha de calor. Segundo motivo, associado ao asfalto e concreto, para vocês enxergarem isso, está a verticalização da superfície, elevação da superfície com as edificações especialmente muito adensadas. Essa verticalização, ela vai ter importância na redução, ela reduz a circulação atmosférica. Por quê? Ela vai representar obstáculos físicos para a circulação do ar. Então imagine que comece a ventar nesse ambiente aqui, onde as edificações são mais baixas, o vento vai circular com mais facilidade. Quando nós temos edificações mais elevadas, isso daqui é o ventinho, o vento ele vai ter mais dificuldade de circular. Então o ar fica mais parado. O ar parado sendo aquecido pelo asfalto e concreto, a tendência é a ilha de calor. Terceira causa da ilha de calor é a poluição atmosférica, típica de áreas urbanas com queima de combustíveis fósseis. Porque a poluição atmosférica, ela agrava e intensifica o efeito estufa. E nesse caso aqui, um efeito estufa local. Beleza? A gente vai ter uma concentração muito grande de poluentes nas áreas urbanas, um ar parado pela verticalização e uma superfície de asfalto e concreto lançando energia na atmosfera. Tudo favorecendo o aumento da temperatura e as pessoas morando aqui dentro. Quais são as consequências disso? Primeira delas é o aumento da temperatura. Nem vou escrever aqui, é a própria ilha de calor. Segunda consequência, uma consequência que a gente pode chamar de social, é a redução da qualidade de vida. Por que reduz a qualidade de vida? Porque as pessoas vão viver num ambiente impermeabilizado, verticalizado e poluído. Respirar esse ar parado, extremamente poluído e aquecido. Qualidade de vida diminui bastante, problemas respiratórios, sensação térmica muito alta na média do ano. Então a gente vai ter a perda, a redução da qualidade de vida. Segundo fenômeno é o aumento das chuvas, aumento da pluviosidade, principalmente a pluviosidade local nesse microclima urbano. Isso vai acontecer porque quando existe o aumento da temperatura, o ar se transforma num ar de baixa pressão. O ar de baixa pressão, ele suga o ar que está em volta. Então, o ar de baixa pressão, ele é caracterizado pelo processo de convergência. As áreas periféricas no entorno, já que elas são mais frias, proporcionalmente, se transformam em áreas de alta pressão, áreas que dispersam o ar para as regiões de baixa pressão. Então significa que os grandes centros urbanos, eles acabam sendo caracterizados por convergirem em umidade, o que produz aumento médio da pluviosidade. Aí a gente consegue entender, por exemplo, a relação de uma ilha de calor com os problemas ambientais urbanos de enchentes e inundações, que também são produzidos pela impermeabilização. Repara que a impermeabilização da superfície é um problema gravíssimo que o ser humano continua insistindo, beleza? E a última consequência, ela não tem relação direta com a ilha de calor, mas ela tem relação direta com a impermeabilização, que é a principal causa da ilha de calor, e que aparentemente é uma contradição. Aumenta a pluviosidade nos grandes centros urbanos e automaticamente potencializa
a crise hídrica, a falta de água, principalmente nos períodos mais secos, porque como a água não infiltra e não percola, já que está impermeabilizado, a gente não tem reserva de água no solo, lençol freático e aquífero, para os períodos mais secos. Então, essa impermeabilização, ela produz a ilha de calor e automaticamente potencializa a crise hídrica. A ilha de calor não causa a crise hídrica, mas a impermeabilização potencializa tanto a ilha de calor quanto a crise hídrica. Beleza? Bruno, existem soluções para esse problema? Sempre existem. Primeiro, se a causa é a impermeabilização, a solução é a gente não impermeabilizar. Portanto, é aumentar áreas verdes. Ou, para a gente não cair num erro comum em algumas áreas urbanas que criam leis que falam que as edificações têm que manter área verde, só escreve área verde na lei, o pessoal constrói e pinta de verde. Aí fala, eu aumentei ou mantive a área verde, pintando o concreto de verde. Muitas cidades têm mudado as suas leis de uso e ocupação do solo, falando áreas permeáveis, que são áreas com vegetação, principalmente mantendo os parques urbanos, ou criando parques e criando telhados verdes. O Bruno, existe telhado verde? Existe. Grandes cidades no mundo têm intensificado essa criação de telhados verdes. Nova York, por exemplo, Beirute, no Líbano, tem uma política muito importante sobre isso, que é utilizar coberturas de prédio, principalmente prédios comerciais, onde as coberturas, o terraço, ele não é usado, e construir grandes jardins nesses terraços dos prédios. Que isso vai aumentar a área verde. Mesmo que a gente não aumente o parque, a gente vai aumentar a área verde com telhados verdes. O que a vegetação vai fazer? Absorver essa energia para fazer fotossíntese, diminuindo a disponibilidade de energia para aquecer a atmosfera. Então, telhados verdes e parques, a grande solução para minimizar as ilhas de calor urbano. Segunda coisa, reduzir a altura das edificações. Beleza? Porque se um problema é a impermeabilização, reduz a impermeabilização. Se um problema é a verticalização, reduz a verticalização. Criar regras de zoneamento urbano impedindo que áreas onde a verticalização é menor, que elas não sejam ocupadas por grandes edifícios que potencializam as ilhas de calor, beleza? Existem várias cidades que não têm essas leis muito bem determinadas, em função de atender o interesse da especulação imobiliária, das grandes construtoras que querem construir prédios e vender os apartamentos e retirar as casas, e isso acaba produzindo e intensificando a ilha de calor, diminuindo a qualidade de vida e gerando uma série de problemas ambientais. E por último, e nem tão viável assim em muitas áreas, é o aumento das superfícies claras nas áreas urbanas. Ou seja, pintar os edifícios de branco, as casas de branco e etc. Isso daqui é muito mais teórico do que prático. Por que a superfície clara é importante? Porque essas áreas mais claras, elas aumentam o albedo atmosférico. Bruno, eu não lembro o que é albedo. Eu falo, albedo é igual a reflexão. Quanto maior a reflexão da energia solar, menor tende a ser a temperatura. Então, quanto maior o albedo, menor a temperatura. Isso daqui é muito mais teórico do que prático. Imagina pintar uma cidade inteira de branco. Praticamente inviável. Mas é uma possibilidade teórica de minimização das ilhas de calor. Beleza, pessoal? Abraço!